Olá, e nós vamos hoje para o dia 4 do nosso LBA. Esse é o dia 4 de janeiro e nós estamos na leitura do livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Então, no dia de hoje, o LBA, como você já sabe, é essa leitura bíblica acompanhada. Nós estamos fazendo esse acompanhamento, entregando os materiais, entregando o PDF, tudo ali pelo nosso Telegram, pelo canal do nosso Telegram. Se você quiser receber todo esse conteúdo, todo esse material, é só você clicar aí embaixo no link para você participar do nosso Telegram, ou também você pode, se você estiver no Instagram assistindo, você pode ir no link do nosso perfil, no link da nossa bio, para fazer então, para se inscrever ali no nosso canal, ok? Bom, inscrever, no caso, seguir, né, o nosso canal. Não precisa fazer nenhuma inscrição, colocar dado nenhum, é só seguir o canal de fato. Eu sou o professor Hudson, eu dou aulas sobre como você interpretar, como você ler a Bíblia. Na verdade, todo o intuito desse projeto aqui, que é o projeto A Bíblia Simples, o intuito dele é transformar a sua experiência com as Escrituras. Eu acredito que todo cristão, desde o cristão mais simples de todos, todo cristão, assim como eu sou um cristão que me considero um cristão simples, todo cristão ele pode sim entender a vontade de Deus nas Escrituras. É só ler a Bíblia, saber como ler a Bíblia, saber como ir para a Bíblia e então extrair ali aquilo que as Escrituras dizem. Então vamos aqui, no dia de hoje eu quero falar sobre algumas coisas com vocês nessa leitura que realmente uma leitura bastante densa, bastante cheia de informações. E nós temos aqui no nosso PDF o texto na Almeida do século XXI, está aqui. Na Almeida Revista e Atualizada, está aqui. Na Nova Versão Internacional, está aqui. Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, está aqui. Na Bíblia Viva, está aqui. E Bíblia, a Mensagem também está aqui, ok? Bom, eu fiz as observações, as minhas anotações, as minhas marcações na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, mas caso você queira, você pode ler cada uma delas aqui no PDF que eu vou entregar lá no Telegram, ok? Bom, o texto, como um todo, ele tem uma estrutura de pensamento. Ele segue uma estrutura de pensamento que é a estrutura, deixa eu colocar aqui, estrutura do texto. Ele segue uma estrutura que é bastante interessante, que é fazendo uma divisão entre filhos e escravos. Ok? Com certeza, se você leu o texto, leu pelo menos 2 vezes, você percebeu esta questão de filhos escravos no texto inteiro. Dá uma olhada que eu marquei aqui. Tudo que está em verde se refere a filho. Tudo que está em azul se refere a escravo. E pode ser indireto também. O dele aqui se refere a filho, o seu se refere a filho, ok? Olha só. Filhos e escravos. Verde e azul. Verde, azul, verde, azul. Tá vendo? Tem só um meio aqui que Paulo conta um pouquinho da história dele com os Gálatas, e aí não tem essa estrutura aparecendo nesse meio. Mas no restante, enquanto ele está falando da parte do assunto mesmo, da doutrina, está aqui filho escravo em todo o texto, ok? Logo, como eu já falei para vocês, que geralmente aquilo que se repete, quando você vê algo sempre acontecendo na estrutura de um texto, geralmente ali a gente encontra o quê? O tema do nosso texto. Então, se a gente puder dar um tema para o texto de Gálatas, capítulo 4, eu, por exemplo, colocaria o tema como... vamos colocar assim, somos filhos
aliás, vamos colocar assim, agora somos filhos, não mais escravos. Eu colocaria um tema como este no texto de Gálatas 4. Agora somos filhos, não mais escravos, ok? Porque no texto inteiro, Paulo vai tratar desta questão a respeito de nós éramos escravos. Vocês, Gálatas, eram escravos. Ele até faz lá no final de todo o texto, ele faz aquilo que nós chamamos de alegoria. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma metáfora. Vamos colocar assim, eu gosto sempre de falar de forma bem simples, tá bom? De forma bem que seja entendível. Então, a alegoria é uma metáfora bem grande. Ou seja, ele não é só, por exemplo, a metáfora seria ele é uma raposa. Tipo, ele é astuto, ele é ágil, sabe? Ele é uma raposa. Isso é uma metáfora. Peguei uma característica da raposa e apliquei à pessoa. Ele é uma raposa, para falar da agilidade da pessoa. Mas a alegoria seria como se eu falasse que se eu contasse, se eu pegasse várias características da raposa, várias, não somente a agilidade, mas várias características da raposa e procurasse ponto a ponto da raposa tentar aplicar a uma pessoa. Então é isso que acontece. Ele não pegou aqui e falou assim, ele é como o Isaac. Os filhos são como o Isaac, que nasceram livres. Não, que nasceram da mãe livre. Não é só isso que ele fala. Ele pega vários aspectos da história de Abraão, com Sara e com Agar, e os seus filhos Isaac e Ismael. Ele pega várias e várias características de toda essa história para então falar sobre quem são os escravos e quem são os livres, quem são os filhos de verdade, ok? E aqui, como ele usa esta alegoria no final, que é uma metáfora bem grande, é a alegoria entre os filhos de Sara, e os filhos de Agar, ok? Os filhos de Sara são os filhos livres, ou seja, os filhos de verdade, filhos da promessa, vamos colocar assim, decorrentes da promessa, ok? Herdeiros da aliança, certo? E os filhos de Agar são filhos escravos. São filhos não autênticos. São filhos decorrentes de nascimento natural. Não são verdadeiros herdeiros da aliança. É isso que a grande alegoria demonstra aqui para nós. Os filhos de Sara e os filhos de Agar, que são aqui no caso, os livres e os escravos. Ok? Então ele vai fazer isso ali no final do texto, nos últimos versículos do texto, ele vai complementar esta alegoria, certo? Bom, aqui então, após saber disso aqui, que isso aqui vai fazer todo o sentido para o texto bíblico, após saber disso, isso aqui tudo você encontra no próprio texto. Se você ler com um pouco mais de atenção, e aí você falar, deixa eu conhecer essa história de Sara, de Agar, de Abraão, e você for lá em Gênesis,
você consegue entender exatamente tudo isso aqui que eu estou te falando. O que eu estou te falando aqui não é fruto de... Não é simplesmente, ele leu isso aqui em livros. Não, isso aqui você encontra na Bíblia facilmente, ok? E, inclusive, esse próprio texto fala muito sobre isso, ok? Pois bem, então o texto ele vai trazendo consigo essa estrutura. E eu grifei aqui em amarelo alguns trechos muito importantes do texto, que eu quero grifar, que eu quero deixar bem aí na sua frente para que você perceba. Esse versículo é um versículo extremamente importante na teologia. Tá? Não vou falar de teologia aqui, mas esse versículo é um versículo extremamente importante. Ele diz assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. O que ele afirma aqui nesse texto, nesse versículo, é que houve um tempo certo para Deus enviar o seu próprio Filho. Em algumas versões, como aqui na Almeida Revista Atualizada, está escrito, vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha só como ele retrata isso, a plenitude do tempo. Tem algumas versões, deixa eu ver, Almeida 21, isso, olha só. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Olha o que ele diz. A plenitude dos tempos. O que seria esta? Deixa eu fechar aqui de novo, senão vai ficar muito longo aqui. O que seria esta plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, que está ali no verso 4. Plenitude dos tempos nada mais é do que o momento exato para a vinda de Cristo. Para a vinda, aqui no caso, é o nascimento. Isso aqui demonstra que Deus ele escolheu um momento exato. Não foi ao acaso, não foi, tá dando tudo errado lá, eu vou mandar Jesus. Não, existiu, né, um tempo exato para isso. Já estava no plano de Deus e eu não vou fazer essa análise histórica aqui, geográfica, enfim, social da época, mas várias coisas aconteceram, várias coisas foram colocadas, como eu posso dizer, foram colocadas ou começaram a acontecer na sociedade como um todo, para que Jesus viesse naquele momento exato e, a partir de então, o evangelho pudesse ser disseminado de uma forma, assim, vamos dizer, perfeita. De fato, Deus escolheu a plenitude dos tempos, um tempo exato. Jesus Cristo ele veio a este mundo no dia e no minuto exato. Bom, esse é um versículo que eu queria destacar. Outro versículo que eu quero destacar, na verdade, por causa de uma pergunta que alguém me fez ontem. Que Paulo está aqui, mais uma vez, né, fazendo aquela contraposição entre o que ele ensinou e o que falsos mestres estão ensinando, né? E aí ele fala, olha, dentro de tudo isso, vocês estão deixando os meus ensinamentos, vocês estão começando a seguir os ensinamentos de outros homens, de outras pessoas que, olha, eles não estão preocupados com vocês, eles estão querendo o seu próprio vento, querendo sua própria vontade. E aí ele fala, olha, por que vocês estão dando tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Olha só, tudo isso aqui são coisas que eram da lei. Vocês não têm mais que dar importância a isso. A lei ela já foi cumprida em Cristo. Nós vivemos a graça, ok? E alguém ontem me perguntou a respeito da guarda de dias, certo? Por isso está aqui bastante claro, na boca de Paulo aqui, falando sobre isso. Bom, aqui, nos versículos 15, 16 e 17, olha só o que ele diz. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês?
esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Então a gente vê essa preocupação de Paulo com relação aos falsos mestres que estavam se infiltrando ali no meio daqueles irmãos, no meio daquela igreja. Desde o primeiro capítulo, a gente percebe esta preocupação. E olha só o que Paulo diz aqui. Continuarei sofrendo, ele diz, ó, eu estou sofrendo por vocês, ok? E eu continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Então, Paulo, como um pastor, como um apóstolo, ele estava realmente preocupado e interessado em formar Cristo na vida daqueles irmãos. Ele não estava interessado no dinheiro daqueles irmãos, ele não estava interessado no que aqueles irmãos poderiam fazer de bom para ele, mas ele estava interessado em formar Cristo na vida deles, ok? Mais uma vez também, ele diz aqui, ó, o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Essa era a grande contraposição aqui entre os filhos da escrava e os filhos de Sara. O filho da mulher livre foi gerado da promessa de Deus. Agora, os filhos da mulher escrava são decorrentes de nascimento natural. O que ele está falando aqui, como eu disse a vocês, aquela grande questão entre cristãos e judeus. Ali no começo da igreja, os judeus, por serem lá, serem filhos de Abraão, filhos carnais de Abraão, eram decorrentes de nascimento natural, ok? Agora, os cristãos, eles eram agora os filhos de Deus que receberam a promessa. Independente de se foi um judeu que se converteu ao cristianismo, se foi algum judeu de fato, filho carnal de Abraão, como por exemplo Paulo, os apóstolos, eles eram filhos carnais de Abraão, ok? Eles eram da descendência de Abraão, sem dúvida alguma. Porém, eles se tornaram filhos de Deus que receberam a promessa. Por quê? Porque eles receberam a promessa, que no caso é a vinda do Filho de Deus, ou seja, o Messias. Eles creram na pessoa de Jesus Cristo como o Messias. Logo, eles passaram também a ser filhos da promessa, filhos decorrentes da promessa. Eles estão enquadrados aqui com filhos de Sara, ok? Bom, então, são filhos de Deus por causa da promessa de Deus. Então ele finaliza o texto falando, olha, portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas filhos de uma mulher livre. O que ele diz aqui? Olha, nós somos, no caso ele, ali, né? Talvez vários gálatas ali não fossem judeus, mas ele estava falando, olha, nós não somos necessariamente, o nosso orgulho não está em ser filho da carne, filho carnal de Abraão, ser de uma descendência carnal. Mas o nosso orgulho está nisso aqui, olha, em sermos filhos de verdade do Senhor. Nós somos filhos da mulher livre. Nós somos filhos da mulher livre, nós somos filhos que receberam a promessa de Deus. Olha que bênção, meus irmãos. Agora, para a gente encerrar, eu quero fazer uma aplicação. Na verdade, eu vou acabar fazendo duas aplicações, e a primeira de todas as aplicações é, de fato, para todos os irmãos que estão aqui ouvindo. A primeira aplicação é a seguinte: não devemos dar ouvidos a qualquer pessoa que nos queira levar a vou colocar entre aspas, tá? A um evangelho diferente.
daquele que está nas Escrituras. Nós não devemos. É o que Paulo está falando ali para ele, olha, não deem ouvidos a essas pessoas. O que está acontecendo? E de fato, hoje, se a gente olhar para a igreja cristã como um todo, talvez a gente olhe e a gente fala, o que está acontecendo? Porque as igrejas estão se desviando do evangelho. Porque as pessoas estão deixando o evangelho de lado. Eu acho interessante, por esses dias a minha irmã me falou o seguinte: como é que pode um cristão, e aí falando de rede social, né? Como é que pode um cristão seguir, aí ela citou um pastor X lá, um pastor determinado, seguir tal pastor, que é um pastor que tem uma visão bíblica perfeita, tem uma visão bíblica coerente, que procura ser bíblico. Aí ela falou assim, como é que pode uma pessoa seguir tal pastor e ao mesmo tempo seguir o outro tal pastor, o pastor X e o pastor Y. E o pastor Y é completamente o oposto do X, ele não está nem aí para a Bíblia. Ele fala aquilo que vem na emoção dele, ele fala aquilo que ele acha, ele fala coisas que a Bíblia nunca disse. E aí minha irmã falou assim, Hadson, como é que pode uma pessoa seguir os dois ao mesmo tempo e, puxa vida, não tem nexo. É justamente porque geralmente a gente está dando ouvido a qualquer coisa. E não estamos nos importando em estudar as Escrituras para, de fato, como Paulo diz, como João diz, para a gente provar aquilo que está sendo falado. Para a gente, de fato, ver se aquilo que está sendo falado é realmente conforme as Escrituras. Nós precisamos disso. Que bom que você está aqui estudando as Escrituras. E a segunda aplicação que eu quero fazer é a você que tem o desejo de, ou que talvez já faça isso, inclusive, de cuidar de pessoas. Talvez como líder, em algum grupo na sua igreja, em células, talvez como um pastor futuramente, um missionário, enfim, seja lá o que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, como um professor, enfim. O que eu quero te dizer, eu quero aplicar a você esta parte aqui do texto. Paulo sofria até que Cristo fosse formado nos Gálatas, ou nos cristãos com quem ele tinha contato. Então, aos que desejam cuidar de outras pessoas, faça isso com todas as suas forças até que Cristo seja formado na vida do seu discípulo. Ok? Faça isso. Tenho certeza que Deus há de te abençoar, há de te capacitar. E se você, por enquanto, ainda fala, não, isso aqui não é para mim, olha, comece a pensar nisso, porque se a gente for estudar só por estudar, só para a gente conhecer, de nada adianta. De fato, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa conhecer, aprender para passar e ensinar a outras pessoas. Faça como eu, aprendi um pouquinho, estou aqui ensinando você, e uma forma de você retribuir isso é você ensinar outras pessoas, e você pode começar isso agora mesmo, compartilhando esse vídeo com mais alguém, tá bom? Que Deus te abençoe, e até amanhã no capítulo 5 do livro de Gálatas.